Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um momento em que nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, né? Sobre algo que Deus preparou muito importante, muito especial para nós nesse dia, tá bom? Então, antes da gente começar, eu vou pedir que vocês peguem a Bíblia de vocês, tá? Peguem a sua Bíblia, você que ainda não pegou. Se possível, um caderninho e um lápis para poder fazer as anotações de alguma coisa que tenha chamado sua atenção, para que você aprenda mais, tá bom? E aí vocês vão abrir lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 12. Hoje nós vamos aprender sobre a história de uma pessoa muito especial, uma pessoa que é conhecida como pai da fé. Sabia? Então vamos orar, vamos falar com Deus, agradecer a Ele, porque Ele tem cuidado de nós, né? Vamos agradecer por esse dia que Ele preparou e que vai ser, que já está sendo maravilhoso, porque tem a presença dEle nas nossas vidas. Vamos orar então? Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor preparou algo muito importante, muito especial para a minha vida e para a vida de cada criança nesse dia, meu Pai. Te peço que o Senhor abençoe a mente e o coração de cada criança para entender a Tua palavra. Que o Senhor abençoe os ouvidos de cada criança para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e entender aquilo que o Senhor quer que cada um deles aprenda, meu Pai, em nome de Jesus. Te peço que o Senhor seja presente nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Já abriram lá? Vou repetir para vocês. Gênesis, capítulo 12, tá bom? Nós vamos aprender hoje sobre uma pessoa. Mas antes da gente falar sobre essa pessoa, a tia vai apresentar para vocês o nosso versículo. O versículo que vocês vão guardar no coração de vocês, vão memorizar, tá? Fala assim, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11, 8. Vou repetir novamente, tá? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11, 8. Já dá pra gente saber a história que vai ser hoje, né? De quem é que vai ser? Então, lá em Gênesis, no capítulo 12, Gênesis 12 relata sobre essa história, tá? E é uma história muito especial. Hoje nós damos início a um estudo sobre os primeiros heróis da fé. A gente vai aprender sobre a vida hoje de Abrão, que depois se chamará Abraão. Vamos aprender depois, né, outros dias, sobre a vida de Isaac e sobre a vida de Jacó, tá bom? E nós vamos entender o que tem a ver, né, cada história dessa, tá? Então vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar sobre um versículo que também se encontra lá em Hebreus, só que lá no capítulo 13, que fala assim, ó: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso é uma promessa, né? É a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Fala assim, ó: criança, de maneira alguma eu te deixarei, tá bom? Jamais eu te abandonarei. Hebreus 13, 5. Se vocês quiserem anotar para depois ler, dar uma conferida, é bom, tá? Mas às vezes a gente pode duvidar sobre essa promessa, né? Às vezes a gente fica assim meio balançando sobre isso. Por exemplo, quando a gente tem um trabalho muito difícil na escola para fazer e aí a gente não sabe por onde começar, não tem ideia e acha aquilo ali muito difícil e a gente fica duvidando, mas será se Deus está comigo? Será se Jesus está comigo? A gente tem às vezes dúvidas no nosso coração, mas é importante, assim como a gente leu agora, né, a tia até destacou aqui, ó, a palavra fé e obediência, né, obedecer, uma tá ligada à outra. É
importante a gente sempre ter isso no nosso coração, desde criança. Quanto mais novinho a gente aprende sobre isso, é melhor pra gente. E a palavra de Deus fala sobre um homem que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele teve fé, ele foi lá e fez aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Que é quem? É Abrão. O nome desse homem é Abrão. Deus chamou Abrão um certo dia e ele falou assim, ó, para Abrão, ó, Deus vivo e verdadeiro, nosso Deus falou assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa passagem está lá em Gênesis 12, no versículo 1. Eu vou repetir de novo o que foi que Deus falou para Abrão, ó. Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse onde ficava essa terra. Deus só falou para Abraão para ele ir. E Abraão rapidamente obedeceu à voz de Deus, né? Como a gente leu lá em Hebreus. Ele obedeceu, ele teve fé e obedeceu. Quando Deus deu essa ordem, né? Esse chamado para Abraão, ele foi lá e obedeceu. E logo em seguida, no versículo 2 e 3 de Gênesis 12, Deus ele faz promessas para a vida de Abraão. Ele fala assim, ó, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, o versículo 2 e 3. Aqui nessa passagem a gente pode ver que Deus faz 4 promessas para Abrão. E essas promessas, elas nos alcançam. Olha como isso é maravilhoso, né? Então vamos descobrir quais são essas promessas? A primeira promessa fala que Abrão teria muitos descendentes, teria muitos filhos, muitos netos e muitos parentes. Isso é muito bom, né? Eu particularmente gosto muito quando tem reuniões de família, quando os meus sobrinhos vêm pra cá, e aí minha casa fica cheia. E eu tenho certeza que vocês gostam também, né? Quando tem aniversário, um almoço de família, algo especial, e que vem todo mundo, vem todos os primos, vem os tios, a vovó, o vovô, vem todos os parentes para nossa casa, porque é bom termos a nossa família, é bom termos amigos, né? Receber os nossos amigos, que também é nossa família, se torna nossa família. E isso é muito bom, não é verdade? A gente comemorar com essas pessoas. E aí Deus, ele fez essa primeira promessa. Ele disse para Abraão que ele não seria só, que ele e Sarai, né, que é a esposa dele, que depois vai ter o nome dela renovado, vai se chamar Sara, e Abrão vai se chamar Abraão. Depois nós vamos descobrir o porquê, não vai ser agora. E aí, eles eram essa família e eles não tinham filhos. E aí Deus deu essa promessa, uma promessa muito especial para a vida deles, né? Foi a primeira promessa. E a segunda promessa de Deus, ele falou que eles se tornariam um homem muito importante, muito respeitado nas nações. Olha que coisa boa. Não é bom quando a gente se sente importante, respeitado entre as pessoas? Deus deu essa promessa para Abraão. A segunda. A primeira foi o quê? Que ele teria muitos filhos, netos, uma família muito grande, né? E a segunda, que ele seria um homem importante, respeitado entre as nações. E a terceira promessa, anota aí, ó. Deus seria bom para aquelas pessoas que fossem boas com Abrão, que recebessem ele bem, né? E Deus castigaria as pessoas que fossem muito más com Abrão, com o homem de Deus. Então Deus deu essa promessa, mais uma promessa para Abraão, né? E aí a quarta promessa, que inclui a minha vida, que inclui a sua vida, ela fala que por meio de Abrão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A tia disse o quê?
que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vocês sabiam que Abraão, ele foi o patriarca, né? Jesus Cristo veio da descendência de Abraão, né? Então, as promessas de Deus, elas nos alcançam por causa disso. Abraão foi o primeiro patriarca, lá no antepassado, da nação judaica, mais tarde chamado de Israel. Mediante esta nação de Israel é que Deus enviaria o Salvador prometido, depois de Adão e Eva pecarem no Jardim do Éden. Esse Salvador era o Filho único de Deus, o Senhor Jesus. E ele trouxe a maior bênção, Jesus, né? Que é a bênção de perdoar os pecados. E essa bênção nos alcança também, né? Nós temos essa bênção quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus. Ele faz morada no nosso coração, na nossa vida, e ele tira tudo aquilo que não pertence a Deus, todas as coisas ruins que adoecem a nossa vida. Então, por intermédio, né, por meio de Jesus, é que nós temos a salvação, tá bom? E quando a gente tem uma vida com Deus, seja criança, jovem, adulto, velhinho, nós temos uma vida de fé e obediência. Nós temos que trilhar esse caminho. É importante, criança, você saber disso. E uma vida de fé é acreditar nas coisas que o Senhor nos dá, tá bom? Nas coisas que o Senhor nos promete, diz que nós teremos, mas nós só teremos as promessas do Senhor se a gente obedecer, viu? Essa é a palavrinha que a gente não pode nunca esquecer. Que quando nós temos fé, nós obedecemos e através da nossa obediência, nós teremos as promessas do Senhor para a nossa vida, igual Abraão teve. E aí, a Bíblia nos conta que depois que Deus deu essas promessas para Abraão, né, que a tia já falou aqui, que ele seria pai de muitos filhos, de uma grande nação, que ele seria importante e respeitado entre os povos, né, que Deus abençoaria as pessoas que abençoassem ele e castigaria as pessoas que fossem más com ele, e que através da vida de Abraão, todas as famílias da terra, incluindo a minha família e a sua família, seriam abençoadas também. E aí, depois que Deus disse isso aí, Abraão rapidamente, sem hesitar, pegou a sua esposa Sarai e pegou todo o seu povo, né, os seus servos e servas, os seus animais, seus alimentos, tudo aquilo que tinha lá. Saiu da casa do pai dele e foi para essa viagem, ó. Ele foi atrás dessa terra, da terra que o Senhor prometeu para a vida dele. E ele foi porque ele teve fé. Ele acreditou naquilo que o Senhor tinha falado para ele. E aí começa a jornada de Abraão. E aí, em um determinado momento, a palavra de Deus diz que o Senhor falou para Abraão, né? Que ali era a terra prometida que ele tinha dado para ele. E aí, sabe o que aconteceu? Abraão rapidamente levantou um altar de adoração a Deus. Ele adorou ao Senhor, louvou a vida do Senhor, né? A presença do Senhor. E isso é muito importante. O que é que nós aprendemos com isso? Que nós devemos ter uma vida de adoração. Devemos ter uma vida de fé. Olha o tanto de coisa que a gente aprende com Abraão. Que nós devemos ter fé, obedecer e adorar o Senhor. Tá vendo? Nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus, de louvor ao nome do Senhor. Quando a gente acordar, a primeira coisa é: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo por esse dia, porque eu sei que o Senhor preparou um dia maravilhoso para mim, porque só do Senhor estar comigo já se torna maravilhoso. Mesmo que aconteçam problemas e tudo, mas eu sei que o Senhor está comigo e nós vamos resolver. Isso é ter fé, é obedecer e é adorar a Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, tá bom? Mas a jornada de Abraão não parou por aí.
no outro domingo nós vamos saber o que mais aconteceu com Abraão. Porque as promessas do Senhor ainda iam se cumprir muito mais. Lembra que a tia falou que ele não tinha filho? Que ele era casado com Sarai, mas eles não tinham filhos? Que o nome deles mudou. De Abrão foi para Abraão e de Sarai foi para Sara. Nós vamos descobrir tudo isso na nossa próxima aula, tá bom? Então, vamos repetir novamente o nosso versículo de hoje. Vamos lá? Lá em Hebreus 11:8, fala o quê? Deixa eu te preparar aqui para vocês lerem direitinho, tá bom? Vamos lá, ó. Fala assim, ó. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, tá? Fala assim, ó. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Então, que nós também tenhamos essa vida de Abraão, uma vida de fé e de obediência a Deus, tá? Vamos orar? A tia quer dizer para vocês, antes da gente orar, que é muito especial esses momentos que eu tenho aqui com vocês. É muito bom porque através desses vídeos a gente pode matar um pouquinho da saudade, tá bom? E eu quero desejar uma semana linda, cheia do Senhor, cheia da paz de Deus para a vida de vocês, tá? Vamos orar? Fechem os olhinhos de vocês e vamos agradecer ao Papai do Céu por esse momento. Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe cada criança que ouviu essa palavra, cada família, ó Deus amado, que ouviu sobre a tua bênção, ó Deus, que é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Te peço, meu Pai amado, que o Senhor abençoe cada lar com a tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Um beijão e tchau!